Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde. Recebam todos a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Ricardo Andrade, estamos começando agora o nosso programa falando sobre liderança, o programa Liderança em Foco, onde você volta à sua vida, onde você se concentra, onde a gente junto aqui se concentra para falar sobre liderança. E aproveitar para mandar um abraço para todos os amigos que têm mandado mensagens, que têm se comunicado comigo, mandado mensagens no meu Instagram, comentando sobre o programa, enfim. Você que tem me abençoado com esse seu feedback, que Deus abençoe e fortaleça cada dia mais a sua vida. Não posso deixar também de te falar para terem sempre, irmãos, uma caneta, um lugar para você anotar também algumas coisas, aquilo que Deus ministrar ao seu coração mais forte aí, aquilo que a gente vai pensar juntos aqui hoje, que é como sair de obstáculos, como no meio da liderança a gente sai de obstáculos. Mas antes da gente entrar para falar sobre isso, eu quero comentar com você sobre esse livro aqui, que eu escrevi esse ano sobre liderança também, uma liderança cristã, tá certo? Essencialmente bíblico, e isso me traz muita alegria. E o resultado desse trabalho aqui está abençoando 9 orfanatos lá no Haiti, está abençoando a vida de missionários, enfim, está abençoando esse projeto. Se você deseja tê-lo, se você quer contribuir com esse projeto, se você quer também ser fortalecido e abençoado com aquilo que está escrito aqui, você entra em contato comigo nesse WhatsApp que está aí na sua tela e a gente vai combinando como é que eu faço para te mandar esse material, tá certo? Tenho certeza que vai edificar e vai também abençoar a sua vida. Glória a Deus por isso, tá certo? Ficamos um tempinho aí passando alguns reprises, semana do Simpósio de Missões, você viu uma entrevista com a Leilson, semana passada a gente reprisou um outro programa e hoje voltamos ao vivo e eu quero que você participe conosco, você que está comigo no Instagram, no Facebook ou no YouTube, você pode participar conosco aí mandando as suas mensagens, mandando as suas perguntas, participando com a gente ativamente, não deixe de fazer isso. E como eu disse, hoje vamos pensar sobre como vencer obstáculos, como passar por cima de situações que aparecem. É notório, é claro, é verdadeiro, é nítido que quando você ocupa uma posição de liderança ou quando você ocupa uma posição importante, isso em qualquer instância da vida, você vai encontrar alguns obstáculos. Existem coisas que serão coisas pessoais, coisas nominais, existem coisas que serão coisas espirituais, mas de fato todos nós vamos encontrar alguns obstáculos quando estamos ocupando posições importantes, posições chaves, vamos encontrar algumas lombadas, algumas situações que vamos ter que transpor. E o interessante é que você pense como vencer isso. Saber que vai encontrar é uma coisa interessante de se pensar e importante de se pensar. Mas ao mesmo passo também é importante que você pense como vencer isso, como passar à frente disso, como romper as muralhas de Jericó. Esse era o desafio de Josué naquele momento. Como vencer isso, né? Como vencer o gigante. Esse era o desafio de Israel naquele momento. Como derrotar esse gigante e passar a dominar os filisteus. Enfim, sempre vamos encontrar, e quando chegarmos em posições importantes e relevantes, e você vai encontrar isso biblicamente falando, de diversas vezes, vários exemplos que a Bíblia vai nos dar sobre essa situação. Então, uma coisa é o primeiro fato apresentado é esse. Vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar algumas tribulações, vamos encontrar alguns obstáculos quando assumimos uma posição de relevância e de importância. Isso vai acontecer em qualquer área. Converso com amigos que estão no meio corporativo, no meio comercial, no meio bancário, e eles estão sempre colocando situações. E eu trago para mim o entendimento disso. Sempre quando você assume uma posição importante, uma posição relevante, você vai encontrar junto com isso alguns obstáculos. Não podemos ter medo, não podemos retroceder, não podemos voltar, não podemos duvidar da nossa capacidade, não podemos duvidar da bênção de Deus sobre nós para a gente poder enfrentar tudo isso, mas eu quero pensar com você num processo, quero pensar com você em pontos, né? De uma maneira que eu entendo que seja uma forma como a gente consegue aprender melhor, consegue entender melhor, usando steps, usando momentos, usando um passo a passo, e aí abençoar e edificar a sua vida. São 3 pontos somente que eu quero pensar junto com você dentro dessa temática. Depois, no finalzinho do programa, a Ângela vem participar com a gente aqui com a sua pergunta, que também pode ser a sua pergunta se você interagir conosco aí através das redes sociais. Isso vai abençoar e edificar pessoas. Como é que eu faço, pastor Ricardo, para poder vencer obstáculos que aparecem na minha vida? E eu, como digo bastante vezes aqui no programa, estamos falando para a liderança cristã. É claro, você pode aplicar isso na sua vida em qualquer área.
em qualquer área, mas nós estamos focando aqui em líderes que são cristãos, pessoas que estão com a sua vida entregue aos pés da cruz, entregue ao Cristo da cruz, enfim, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Porque você vai poder usar esses parâmetros com total liberalidade e liberdade. Se você ainda não fez isso, eu quero te convidar também nessa tarde a entregar a sua vida a Jesus, e você pode fazer isso agora mesmo. Mas então esse material vai ser mais bem aplicado se você for uma pessoa que já entregou a sua vida a Jesus. Se não, você precisa fazer isso para poder entrar nesses caminhos que a gente ensina e discute aqui. Então, o primeiro ponto que você precisa ter em você, para que você possa vencer dificuldades, vencer obstáculos, primeira coisa, confie no Deus que te chamou. Eu quero fundamentar esse nosso pensamento aqui no livro do profeta Josué, pegar o comecinho do livro desse profeta ali e fundamentar aquilo que eu vou dizer hoje nesse livro. Então, se você está com uma caneta aí, está anotando, está com a sua Bíblia aí, começa anotando aí. Josué capítulo 1, é aí que eu vou tirar alguns dizeres em cima daquilo que eu vou estar te ensinando e pensando junto com você aqui nessa tarde. Então, a primeira coisa é essa, confie no Deus que te chamou. Porque se os obstáculos vêm, mas foi Deus quem nos colocou nessa posição, foi Deus que nos comissionou, foi Deus quem nos chamou. Não adianta eu confiar no meu conhecimento, não adianta eu confiar na minha experiência, não adianta eu confiar nas coisas que eu aprendi. O que eu tenho que fazer de verdade é confiar no Deus que me chamou. Porque eu sei que se Deus chamou, Deus vai capacitar. Se Deus levantou, Deus vai honrar. Se Deus começou esse processo, e a palavra de Deus diz que aquele que começa a boa obra, com certeza há de terminá-la em nós. Então, aquele que começa um chamado, aquele que começa um processo, ele vai fazer com que esse processo chegue até o seu final. E vai usar a nossa vida no meio disso. Então, o primeiro dizer dessa tarde é: confie no Deus que te chamou. Confie no Deus que te levantou. Confie no Deus que trouxe você de onde você estava para participar desse processo. Me lembro que Israel não existia nenhuma referência de rei em Israel. As referências que Israel tinha de reis eram de outras nações, eram de outras tribos, eram de outros povos. E Deus levanta um rei para Israel, o rei Saul. Um rei sem referências na nação, sem referências que seguiam aquilo estritamente o que Deus queria, que tinha profetas como conselheiros. Enfim, era um reinado diferente. E aquilo que Deus tentou ensinar a Saul, mas que não foi assimilado, é isso: confie no Deus que te chamou. Ele começou a ter vitórias políticas, ele começou a ter vitórias pessoais, ele começou a crescer, o nome dele começou a ficar famoso, ele começou a fazer a coisa acontecer, mas a sua confiança em Deus não cresceu. Quando ele ficou pressionado, quando ele ficou meio que encurralado em uma situação, ele reagiu errado. Por quê? Porque não tinha confiança em Deus. E nós precisamos cultivar isso em nós. Você sabe que a confiança é um patrimônio de quem possui. Você confiar em Deus em qualquer circunstância, confiar em Deus em qualquer situação, é um patrimônio que você adquire. É uma postura especial de pessoas especiais. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. A confiança faz famílias serem mais bem estruturadas, porque se o marido desconfia da esposa, ou se a esposa desconfia do marido, alguma coisa começa a acontecer e esse castelo começa a ruir, começa a desmoronar. A confiança no ambiente profissional, se você confia no seu chefe, no seu líder, no seu diretor, no seu presidente, na pessoa que está acima de você, o processo acontece com mais naturalidade. Se nós não confiamos nas pessoas que estão junto conosco, os nossos pares, os nossos amigos, enfim, o processo fica muito mais truncado, o processo fica muito mais difícil. Então, confiança é um atributo muito importante na hora de vencer os obstáculos. Na própria história de Josué, um pouquinho mais para frente, Deus manda que ele dê 7 voltas em uma muralha que aos olhos humanos era uma muralha intransponível, que não iria se ruir. Mas por confiança em Deus, ele faz isso. Por confiança em Deus, Gideão abandona lá os seus 30 mil homens para ficar com 300 homens, para poder batalhar contra aquele povo. Por confiança em Deus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. E olha o que diz o verso 5 de Josué capítulo 1. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Deus está dizendo para Josué: Josué, pode confiar.
do mesmo jeito que você me viu agindo na vida de Josué. E eu sei, você sabe, Josué também sabia tudo o que Deus fez através da vida de Moisés, tudo que Deus operou, tudo que Deus agiu, da maneira que Deus agiu, da forma que Deus agiu, o poder de Deus manifestado. Ele está dizendo para Josué: olha, Josué, pode ficar tranquilo, porque do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei também com você. Da mesma maneira, do mesmo jeitinho, você vai ver as mesmas manifestações, o mesmo socorro, o mesmo auxílio, o mesmo poder operando. E eu me encho dessa palavra para poder te dizer também, se você é uma pessoa levantada por Deus, acredita, o mesmo Deus que foi com Josué, o mesmo Deus que anteriormente foi com Moisés, é o mesmo Deus que também é com você. O mesmo Deus que agiu através de Moisés, que agiu através de Josué, também há de agir na sua vida. Essa promessa também é para nós, porque ela se repete no Novo Testamento. Quando você lê os evangelhos, você percebe Jesus dizendo o seguinte: olha, mas eu vou deixar alguém com você, alguém igual a mim, vou deixar o Consolador, vou deixar o Espírito Santo, e ele não vai abandonar vocês até que os séculos se consumam, até que tudo acabe. O Senhor está conosco, então você não está só. O Senhor está com você, Ele está te abençoando, cuidando de você, indo à sua frente, guardando a sua retaguarda, Ele está te dando sabedoria, entendimento, Ele está com você. Mas nós precisamos confiar naquele que nos chamou. Nós precisamos acreditar, depositar o nosso coração, depositar o nosso descanso, depositar as nossas esperanças naquele que nos levantou. E é tremendo você pensar isso, é poderoso demais saber que existe um Deus trabalhando em favor daqueles que nele esperam. É isso que Isaías diz no seu livro, e você pode tranquilamente trocar a palavra espera por confiança aí. Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. A confiança é um atributo que eu tenho que ter, que você tem que ter, que nós precisamos ter, para poder continuar caminhando com o Senhor e vencendo obstáculos. Se obstáculos aparecem e ele encontra pessoas sem confiança, ele vira um gigante de Golias diante de toda uma nação de homens guerreiros e fortes. Na verdade, o Golias só deixa de ser um gigante, o obstáculo deixa de ser um problema quando ele se encontra com alguém que confia em Deus. Você vem em mim com a sua lança e com o seu escudo, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É quando encontra alguém que confia em Deus que o gigante passa de um gigante para um ser comum. Passa de um ser que não pode ser derrotado para um ser derrotado. É quando você confia, a sua coragem aumenta. Quando você confia, enfim, tudo em você cresce. Você deixa de ser um menino Davi e passa a ser um gigante Davi, para poder vencer esse gigante Golias que está na sua frente. Então acredita, confia. Confia, porque o mesmo Deus que foi com Josué é o mesmo Deus que é com você. Nele não há variação nenhuma de mudança. Esse é o primeiro ponto, confiar em Deus. Confie no Deus que te chamou. E confiança, você sabe, ela é demonstrada, como tudo que a palavra de Deus nos ensina, na prática. Confiança é demonstrada na prática. Quando você confia, você demonstra em atitudes práticas que você confia. Então confie em Deus, acredite em Deus, respeite o Espírito de Deus, enfim, haja de acordo com aquilo que Deus quer e você vai ser abençoado. Você vai transpor essas barreiras, você vai vencer esses obstáculos. Esse é o primeiro ponto, então anota aí: confiar no Deus que me chamou, confiar no Deus que te chamou, confie naquele que nos levantou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para essa tarde é o seguinte: seja firme e seja bíblico. Você tem que conseguir captar e capturar essas duas situações. Você tem que ser firme e você tem que ser bíblico. É muito importante que você tenha essas duas posturas quando você lidar com obstáculos. Por quê? Porque a firmeza vai mostrar para você e para outras pessoas em quem você está alicerçado, em quem você está firmado, em quem você está confiante, em quem você espera. Se você tem uma postura firme, sabendo o que vai fazer, como vai fazer, do jeito que vai fazer, quando vai fazer, se você está se respaldando em alguma coisa, isso vai transmitir para as pessoas que estão junto com você, vendo também a dificuldade, uma certeza, uma firmeza, uma confiança. É muito ruim quando a gente se depara com pessoas, e é claro, nem sempre a gente sabe tudo o que tem que fazer, mas é muito ruim quando você se depara com líderes que nunca sabem o que fazer.
que estão sempre perdidos, que estão sempre sem saber como fazer, quando fazer, na hora que fazer. Isso é muito ruim para a sua própria liderança. Por quê? Porque quem está olhando precisa saber que você tem um norte, que você tem um direcionamento, que você tem uma orientação. Não adianta sair do Egito para não ir para o deserto somente. Não, você tem um objetivo. Não, estamos indo para Canaã, estamos indo para um lugar que Deus determinou. Eu sei para onde eu estou indo. Estamos aqui nessa jornada buscando anunciar o reino de Deus na terra, o reino dos céus, a anunciar a nova Jerusalém celestial e sabendo que aqueles que são salvos aqui irão para um lugar. Então essas pessoas, elas se tranquilizam porque sabem que estão sendo ensinadas, pastoreadas e levadas para a eternidade. Então não é à toa nada disso. Então é muito importante que você tenha firmeza das coisas que você vai fazer. E eu estava lendo um artigo, até anotei algumas coisas aqui. Diz o seguinte: uma liderança respeitada é uma liderança firme nas decisões que toma. Uma liderança que é respeitada é uma liderança que é firme nas decisões que toma. Ela sabe que vai pagar o preço por aquela decisão, mas ainda assim ela toma aquela decisão. E toma só um cuidado com relação a isso, para você não ser aquele cara intransigente, ser aquele cara que sabe que esse caminho não é bom, mesmo assim o toma. Sabe que é um caminho que vai terminar em algo que não seja tão legal assim, mas assim continua fazendo e seguindo por esse caminho. Toma cuidado só com isso. Porque ser firme não quer dizer que você vai ser aquele cara turrão, sabe? Cabeça dura, que vai passar por cima de qualquer situação em todo o tempo. Então toma só cuidado com isso, mas seja firme na sua decisão, porque uma liderança que é respeitada é uma liderança que é firme. Então assim, você toma decisões firmes. Mas por quê? Pelo segundo atributo que eu disse. Pela segunda posição que eu disse. Seja firme, saiba o que fazer, saiba quando fazer, saiba como fazer. Para isso, seja bíblico. Porque aquilo que vai te dar firmeza é a palavra de Deus. É claro, nós temos muito aprendizado, muitas coisas nós aprendemos, muita experiência, alguns de nós com bastante experiência, graças a Deus. Mas o mais importante é que você esteja respaldado pela Bíblia Sagrada. Se você está dando uma orientação, uma direção, é muito importante que você tenha respaldo bíblico para isso. Tomando uma decisão importante, é muito importante que você tenha um respaldo bíblico para isso. Faça tudo o que você fizer, tome decisões firmes, tome decisões com clareza, com certeza, mas tome decisões que tenham um respaldo bíblico. Na hora de tirar alguém, afastar alguém, tenha um respaldo bíblico para isso. Na hora de promover alguém, tenha um respaldo bíblico para isso. Na hora de corrigir alguém, tenha um respaldo bíblico para isso. Na hora de tomar decisões que cabem a você, que estão, de repente, na sua alçada, que estão debaixo do teu guarda-chuva, tome essa decisão, mas tome ela baseada na palavra de Deus. Faça isso. Olha o que diz o texto, Josué ainda, capítulo 1, o verso de número 7. Verso 7. Josué 1, 5 foi o nosso primeiro texto, falando sobre confiança em Deus. Agora o verso de número 7. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso, diz o texto, melhor lendo. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Você percebeu que ele começou com aqueles atributos pessoais que ele queria que Moisés exercesse na vida dele, e depois ele muda isso. Ele diz, olha, mas concentra-se na palavra. Fica concentrado na palavra. Não se desvia nem para a direita, não se desvia para a esquerda. Fica concentrado na palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer como líderes cristãos. Estarmos concentrados na palavra de Deus. Vai tomar uma decisão? Busca a palavra de Deus para respaldar aquilo. Vai fazer algo? Busca a palavra de Deus para respaldar aquilo. Para que você esteja firme nas decisões que você vai tomar. Isso é muito importante. Eu anotei aqui também uma coisa importante quanto a ser bíblico. Porque quando você é bíblico, você vai enfrentar algum tipo de dificuldade e oposição. Seja bíblico. Por isso, não faça concessões, não ceda a favorecimentos e nem tome arbítrios em benefício próprio. Essas três coisas são muito importantes quando você vai tomar decisões e elas precisam ser bíblicas. Não abra concessões. Não, hoje não vou ser bíblico, hoje eu não vou ser firme nessa decisão porque é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu amo, é um familiar meu, é um amigo meu. Não faça isso, isso vai prejudicar a sua liderança. Segundo, não faça favorecimentos.
Pô, esse é chegado, esse não é. Não, seja sempre uma pessoa que traz as coisas com equidade, com sabedoria. E por último, não arbitre em benefício próprio. Não arbitre em benefício próprio. E deixa eu ministrar algo no seu coração, que veio ao meu coração enquanto estava preparando esse material aqui, que foi o que eu li essa semana, durante uns devocionais aqui. Eu acho que eu passei o olho por esse texto e ele falou muito ao meu coração. E ele me mostrou que quando a gente age sem concessões, sem favorecimentos, sem benefício próprio, a nossa vida é muito melhor, ela é muito mais tranquila. E ela está dentro desse tópico aqui também, de ser alguém bíblico, tomar decisões firmes, sérias e fortes, mas ser bíblico. E o texto que eu quero pensar com vocês é 2 de Samuel, o segundo livro de Samuel, no capítulo 11, nos versos 1 a verso 3. Talvez só de citar esse texto você já lembre que é o começo da história do adultério de Davi. É o começo da história do adultério desse homem. Mas eu quero ler com você e quero pensar nesses versículos aqui em poucos minutos, tá bom? Na primavera, diz o texto, verso 1, época em que os reis saíam para a guerra. Quem definiu isso? Quem deu esses dizeres? Foram as instruções do Senhor. É Deus quem tinha falado sobre isso. Foi Deus quem instruiu, foi Deus quem falou, foi Deus quem ministrou. Isso era uma lei para os reis. Os reis não deveriam ficar nos palácios enquanto o povo saísse para a guerra, enquanto os generais, as pessoas saíssem para a guerra. Os reis deveriam seguir junto nas batalhas. Mas aqui o texto diz que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi mandou para a batalha Joabe, que era o seu general, com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas ele permaneceu em Jerusalém. Ele manda para a batalha os generais, o exército, as pessoas, o povo, e ele fica em Jerusalém. Isso o que é, Ricardo? Isso se chama você desobedecer a palavra de Deus, você julgar, legislar em benefício próprio. Para qualquer um de nós é melhor ficar no palácio do que ficar no fronte de batalha. Está lá lutando, batalhando, colocando a sua vida em risco. Mas se aquilo que Deus queria de Davi, por qual razão ele tomou um outro caminho? Não existem razões, não existem motivos, mas ele faz isso, ele vai para esse outro caminho. Então toma cuidado, meu amado irmão. Toma cuidado, porque o problema não está aqui. Porque no verso 1 você vai perceber a Bíblia dizendo o seguinte: e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Ou seja, teve resultado positivo. Se você não conhece toda a realidade bíblica, você pensa, peraí, desobedecer de vez em quando traz resultados bons. Nós não vivemos de resultados, aprende isso como líder cristão. O líder cristão não vive de resultado. Se o processo foi um processo errado, você perdeu. Os fins dentro do cristianismo não justificam os meios. Nós não vivemos porque uma coisa deu certo e você teve que mentir, teve que prejudicar alguém, teve que passar por cima de alguém. Ah, não está tudo bem, não. No nosso meio, não. No nosso meio, o processo conta muito. Os amonitas foram derrotados, Israel está cercando uma grande cidade e agora parece que tudo vai bem. Mas olha o que diz o verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da sua cama, foi passear pelo terraço do palácio. E o 3... do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém saber quem era ela. Você percebeu? A desobediência de Davi em ir lá, o fato de ele não ser bíblico, não seguir aquilo que a orientação bíblica vinha em direção a ele. No momento, pareceu que ficou tudo bem. Eu não sei se foram 20 dias depois, 30 dias depois, eu não sei se foi no dia seguinte a ele ter enviado Joabe. O que eu sei é que depois de algum tempo, o pecado que talvez pudesse ser passado batido se ele estivesse na guerra, na batalha, talvez não acontecesse essa história trágica na vida de Davi, na vida da família de Davi. Talvez fosse um outro passo, um outro momento. Talvez acontecessem outras coisas, não sei. Mas eu sei que se ele não tivesse arbitrado em benefício próprio, ele não passaria por isso. Se ele tivesse sido bíblico, seguido a orientação que Deus havia dado aos reis, ele não passaria por isso. O que eu quero te dizer é isso: se você é um líder cristão e está cometendo algum desses deslizes, essas falhas, esses erros, desobediência, arbitrando em benefício próprio, favorecendo um, abrindo concessões por causa de outros, esses versos 2 e 3 já estão te aguardando. Porque se Davi estivesse na batalha,
ele não iria estar passeando pelo terraço, logo ele não iria ver Betseba tomando banho, logo ele não iria querer saber de quem era a mulher, logo essa história não existiria. Percebeu a complexidade da coisa? Percebeu quão profundo pode ser isso e quanto é importante que você seja alguém que obedece a Deus incondicionalmente, que respeita a palavra, que respeita aquilo que está escrito na palavra? Eu sei, meus amados irmãos, que nós não somos seres perfeitos. E Deus não disse isso. Deus deseja a nossa perfeição. Deus quer que a gente seja 100% obediente. Até alcançarmos uma estatura de varão perfeito. Esse é o plano de Deus. Então, duas coisas para a gente vencer barreiras. A primeira delas, confie no Deus que te amou. E o segundo ponto é, seja bíblico e tome decisões firmes, que estão pautadas na palavra de Deus. Isso é muito importante. Participa com a gente aí, você que está no Instagram, no Facebook, no YouTube, manda mensagem para a gente aí, isso vai ser uma grande bênção. E tem o terceiro ponto, Ontem eu li Provérbios capítulo 3, o verso 21, se eu não me engano, tá certo? Que fala o seguinte, seja sempre paciente e haja com sabedoria. Eu trago para a minha vida essa verdade. Não adianta a gente ser doido, querer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente acaba não conseguindo realizar as coisas com qualidade. Acaba não conseguindo realizar as coisas com aquilo que tem que ser feito. E por isso esse é o terceiro ponto. Na hora de tomar decisões para vencer obstáculos, eu disse aqui, não se apavore e nem se apresse. Não se apavore nem se apresse. Você pode estar pensando aí como eu pensei. Peraí, mas existem situações que exigem de nós uma resposta imediata. Isso é verdade. Existem situações que exigem de nós uma resposta imediata. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa naquele momento, mas você não precisa fazer tudo naquele momento. Pastor, uma situação de pecado que explodiu. Vou esperar 10 dias para tratar. Isso vai te gerar outros problemas. Você tem que dar um start inicial nessa situação agora. Agora. Tem coisas que nós não podemos deixar passar. Tem coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Tem coisas que você tem que tratar agora, você tem que resolver agora, você tem que fazer uma intervenção agora. Agora precisa ser tudo? Não precisa ser tudo. Tem coisas que você tem que tratar, você tem que estancar. Peraí, tá vazando a caixa d'água. Não, amanhã eu vejo isso. Não, você tem que estancar agora. Depois você pode ver para trocar a caixa, desliga toda a água, mexe uma coisa, mexe em outra, mas você tem que estancar aquilo agora, você tem que fazer aquilo na hora. Tá com uma goteira na sua casa, o que você faz? Você tem que colocar um balde embaixo. Não tem como você subir no telhado porque está chovendo, não tem como você corrigir o problema do, sei lá, do encanamento ou do escoar da água naquele momento, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, assim, existem situações, mas isso não é pressa, tá? Isso não é pressa. Isso nem também é estar apavorado. Isso é trazer uma solução para uma situação que apareceu na hora, para que ela não saia do controle. Para que ela não saia do controle. Peraí, quebrou alguma coisa, peraí, eu tenho que tratar isso na hora, para que ela não saia do controle, mas eu não preciso fazer tudo na hora. Por quê? Porque quando você faz as coisas apressadamente, apavoradamente, geralmente a gente cria mais transtorno do que aquele transtorno que a gente já tinha. A gente cria mais problema em cima de um problema. Por isso que tudo é importante que tenha reflexão, tudo é importante que tenha calma, tudo é importante que tenha paz, que você saiba bem o que você vai fazer, saiba os rescaldos disso, as consequências disso, esteja preparado para isso, para usar a Bíblia, usar a palavra de Deus, mesmo que as consequências venham, você está usando a palavra de Deus para isso, e tome muito cuidado com essa necessidade que as pessoas têm de que você que lhe dê uma resposta rápida. Cuidado, porque as pessoas estão vivendo no ritmo onde tudo é rápido. Onde uma série é vista rapidamente, onde ela quer uma resposta rápida para as suas situações, então ela vai lá no Google, onde ela não quer mais processo, onde elas não querem mais acompanhamento, onde elas não querem mais discipulado. Hoje tudo é rápido. Então, assim, toma cuidado, porque as pessoas querem te pressionar para que você faça as coisas apressadamente. E quando a gente cai nesse erro, quando a gente cai nessa falha, aí tudo desmorona por debaixo de nós. E no final das contas, a culpa é sua. A culpa é sua. No final das contas, quem tomou a decisão foi você. Se foi pressionado, se não foi, as pessoas não vão pensar nisso. Elas vão querer saber quem foi a pessoa que tomou aquela decisão, que disse aquela palavra, que agiu daquela forma, e vai ser você, porque você está nessa posição. Então toma muito cuidado com isso. Vigia. A pressa, segundo
o pensamento do pensador é inimiga da perfeição. Você não deve agir com pressa. Deve agir sempre com paz, sempre com tranquilidade e sempre pensando que existem situações que precisam de uma resposta rápida, mas não completa, não concluída. Uma ação rápida, mas não uma ação total. Então você faz alguma coisa ali para resolver aquele problema e depois você trabalha nisso. Eu achei uma reportagem muito interessante de 2 cardiologistas falando sobre essa necessidade do ser humano de fazer tudo correndo, tudo, e trouxe aqui para a gente hoje. Um se chama Meyer Friedman e o outro Ray Rosman. Eles disseram o seguinte, eles inventaram um termo, o termo chama doença da pressa. Depois de eles perceberem que a maioria dos seus pacientes estavam sempre com uma sensação de urgência, estavam sempre precisando resolver coisas, estavam sempre precisando fazer coisas, eles criaram esse termo, doença da pressa. Eles definiram a doença da pressa como uma luta contínua e uma tentativa incessante de realizar ou alcançar mais e mais coisas ou participar de mais e mais eventos em menos tempo. Isso não é o retrato do ser humano? Não é o retrato das pessoas que trabalham com a gente e algumas vezes não é o nosso retrato? A gente quer sempre estar envolvido em mais coisa, fazendo mais coisa, resolvendo mais problemas, agindo de mais situações. E tudo tem que ser assim, ó, toque de caixa, rápido. Espera aí, aconteceu algo? Não, resolve rápido isso. Calma, meu irmão. Calma. Calma, porque Deus criou o mundo em 7 dias. Poderia ter feito em um dia, mas não. Ele mostrou pra gente que existem coisas que exigem processo. Tudo aconteceu assim. Ficou 400 anos de silêncio até você ouvir a voz do profeta anunciando a chegada do Messias. Jesus ficou trabalhando 3 anos e meio. Processo, discipulando os seus apóstolos, 3 anos e meio. Enfim, a igreja vai prosperando, porque tudo faz parte de um processo. É claro, não pense que eu estou pensando, que eu estou te ensinando a ser um procrastinador, alguém que empurra as coisas para frente e deixa para lá. Não, não é isso. Você sabe que não é isso. Porque eu comecei dizendo, existem coisas que exigem de nós uma ação e intervenção imediata. Mas eu não quero que você seja alguém com essa doença, com a doença da pressa. Alguém que quer resolver tudo e acaba resolvendo tudo errado, faz tudo errado, tem que refazer e tem que planejar de novo, decidir de novo. Só que já gastou dinheiro, já gastou tempo, já gastou emoção, já perdeu um monte de coisa. Não, calma, calma. A calma é aliada da gente. A tranquilidade é uma aliada da gente. Tudo deve ser feito embaixo do vínculo da paz, da tranquilidade. E isso só Deus pode dar. Se você aplicar mais esse princípio, você vai conseguir transpor as barreiras que aparecerem para você. Não se apavore, não tenha pressa. Se está debaixo do chamado de Deus, da bênção de Deus, da palavra de Deus, então também está debaixo do tempo de Deus. Siga o tempo de Deus e esse vai ser o tempo mais abençoado para a sua vida. Tá certo, meu amado irmão? Que Deus te abençoe grandemente. São 3 pontos, aquele nosso mapinha mental de sempre, certo? Dos nossos programas. Primeira coisa, confie no Deus que te chamou. Não se esqueça, confiança é um bem. Confiança, não é um atributo. Confiança é um bem adquirido. Confiança é uma bênção que você guarda. Confiança é uma coisa tremenda. Confiança em Deus. Confiança em Deus. A Bíblia chega a dizer que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós mencionamos sempre o nome do Senhor. Nossa confiança em Deus. Então confie no Deus que te chamou. Confie no Deus que te levantou. Segundo ponto é, seja firme. Tome decisões firmes. Como diz aquele apresentador, doa a quem doer. Tome decisões firmes. Para isso, seja bíblico. Seja bíblico. Não adianta tomar decisões firmes baseadas naquilo que você pensa. Isso vai ruir. Isso pode dar errado. Isso pode tomar um caminho e uma proporção que você não imaginou. Por isso, sejamos bíblicos. Sejamos bíblicos. Faça o que a Bíblia te orienta. E você, quando for questionado, você mostra a Bíblia. Olha, Deus está dizendo que seja dessa forma. Por isso eu fiz assim. Por isso eu agi assim. E o resultado vai ser o resultado que a Bíblia te orienta. Então, seja bíblico. E, por fim, não se apavore, nem tenha pressa. São esses 3 pontos que vão fazer com que você, líder que está me assistindo aí, consiga transpor as barreiras, consiga vencer os obstáculos e evoluir, e crescer, e alcançar mais, e alargar suas tendas, e alargar suas fronteiras, chegar um pouco além daquilo que você tem chego até hoje por conta das tribulações. Também não pare, tá bom? Não pare. Se erramos, estamos aprendendo. Então, a partir de agora, trate de outra maneira as suas situações. A gente não pode ir embora daqui sem antes ouvir a pergunta da Ângela, que pode ser, talvez seja também a sua pergunta. Então, vou chamar a vinheta agora
Solta a vinheta aí pra gente, Lincoln, e na sequência quero ouvir a pergunta da Ângela. Paz do Senhor Jesus, Ângela, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Ricardo, e boa tarde também aos nossos internautas. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Qual é a pergunta de hoje, minha amiga? A pergunta de hoje é a seguinte. Geralmente um grande líder, ele não consegue enxergar um fracasso. Nesse fracasso ele já vê uma nova oportunidade para um novo começo. E o que eu queria saber é assim, até que ponto a gente pode dosar isso como algo positivo, para que não passe a imagem de que é uma arrogância? Entendi. Vou tentar condensar, tá? Condensar essa resposta aí. Porque, na verdade, Ângela, é o seguinte, a gente é enganado muitas vezes quanto líderes, tá? Porque líderes também, como eu disse agora há pouquinho, você pode errar, não tem problema. Você pode errar. Agora, fracassar para mim, Ângela, já é o fim do processo, irmãos. Peraí, tentei de tudo, fiz de tudo e ainda assim ruiu, ainda assim não foi. Então, quando um líder percebe os erros, trata dos erros e enxergando nos erros novas oportunidades, ele não está agindo errado. Porque ele sabe que se ele não agir dessa maneira, é claro, não pode ser, eu entendi a sua pergunta também, não pode ser no crivo da arrogância, como se ele nunca errasse, ele nunca falhasse. Se ele trata assim, no primeiro erro, ele não vai tratar esse erro, ele vai deixar esse erro se estender e vai levar ele ao fracasso. Porque todo líder sábio, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou, ele tem que ter humildade para reconhecer isso e saber que daquele erro ainda ele pode fazer a coisa virar e a coisa acontecer. Porque onde chega o fracasso? O fracasso é quando você desiste daquele processo. Peraí, estou num processo aqui de criação de coisas, estou num processo, melhor dizendo, que a gente está muito fresco na nossa cabeça, de acompanhamento de pessoas. Estou fazendo de um jeito, não deu certo, eu fiz de um jeito errado, não fui como deveria ter sido, não fiz como deveria ter... Se você deixar e abandonar, aquilo vai caindo, morre, fracasso. Se você percebeu que não estava certo, mas retomou aquilo, peraí, aqui eu tenho uma oportunidade de uma virada de mesa e vir aquela condição, quer dizer que você está agindo como líder de Deus, como uma pessoa que está com a visão que Deus tem. Porque Deus começou um processo, como foi um exemplo de hoje, com os reis. E o primeiro processo não deu certo. Não deu certo. E Deus seguiu com esse processo. Depois ele foi para Davi, saiu de Saul para Davi. Davi já foi um processo, ele depois passou para um outro processo, de um outro rei, que foi o Salomão. Então, assim, a coisa continua acontecendo. E você vai aplicar isso na vida de muitas pessoas que tiveram erros, tiveram falhas, mas ao invés de desistirem e a desistência liga você ao fracasso, você tomou um outro caminho, guinou para uma outra coisa. Tentou dar uma reviravolta. Cuidado com a soberba, você que está me ouvindo, né? Porque a Ângela bem disse, isso pode mostrar, quando você não reconhece erros, uma arrogância, uma soberba. Todo ser humano erra. Todo ser humano erra. Todos nós erramos. E se você não entendeu isso, você pensa que você não é um ser humano. Então você já está caindo nesse problema. Agora, se você enxerga situações de erro, de falha, de processo, com oportunidades para você dar a volta por cima, parabéns, você está pelo caminho certo. É assim mesmo que você deve agir. Toma só cuidado com esse parênteses que a gente colocou aí da arrogância, porque isso pode te derrubar, isso pode matar você, isso pode destruir você completamente. Porque a arrogância é uma inimizade contra Deus. Depois você lê a palavra de Deus, ela te ensina isso. Mas se você tomar isso como um trampolim até mesmo para uma nova situação, para um novo começo, para uma nova chance, você está agindo da maneira correta. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça a cada dia mais. Já mandou um abraço hoje, sem ler os nomes mesmo, para todo mundo que nos acompanhou, que esteve conosco aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você que esteve com a gente, que Deus abençoe demais a sua vida. Se Deus permitir, semana que vem a gente volta mais uma vez, mais uma semana ao vivo aqui para falar sobre liderança, pensando sobre alguma outra coisa. Que Deus te fortaleça. Fica aqui meu abraço para você. Até semana que vem, se Deus permitir. Forte abraço, até mais.